Começou a brincadeira. Então, a primeira aula é Cultura do Cancelamento, sanções contra a Rússia. É um tema importante. O que eu posso dizer? Tá interessante. Agora tá tendo um intervalo. Em 2 minutos o negócio volta. 2 minutos eu queria ir no banheiro. Não vai dar. Enfim, continuamos. Que o dia hoje começou às 10 e vai até às 6. Aqui temos outras fotos diversas, da época da Revolução, aqui tem a época da abertura com o Japão, aqui tem a parte mongólica de Vladivostok, interessante, não sabia disso. Bom, aqui tem umas fotos da cidade em construção, por exemplo, aqui tem um prédio em construção, aqui tem a Rua Central, que hoje em dia é a Rua Central, antiga Vladivostok. E essa foto, nessa imagem, digamos assim, aqui de cima, é muito bacana ver como a cidade mudou. Hoje em dia isso daqui é tudo cheio de prédios, esse coisinha aqui eu não lembro dele mais. Tem a ponte também, que é passando mais ou menos por aqui, por essa parte. Então muita coisa mudou. Essa igreja ainda existe. Agora esse negócio aqui em cima não existe mais não. Interessante. Aqui temos mais outras fotos que foram coloridas. Bom, o que seria de uma cidade sem suas pessoas? 1918 a 1919. Fotos de pessoas aqui em Vladivostok. Muito interessante ver que muita gente de origem asiática e também da Ásia Central, mas nem tanto. Creio que... aqui são os japoneses. Essa cidade aqui tinha uma grande presença de pessoas da China, da Coreia e do Japão naquela época. E depois tudo mudou. Olha só, essa imagem se chama A Vista Geral de Vladivostok do final do século XIX. Mudou muitíssimo. Bom, isso daqui não é uma propaganda, mas quem tiver mais interesse pode acessar o site e ver basicamente com mais detalhes. Всем привет, меня зовут Дуглас, я из Бразилии, и всем приглашаю на Всемирный фестиваль молодежи, который будет проходить в следующем году в Сочи. A todos online, muito bom dia. Esse é o segundo dia do VF. Infelizmente eu não vou poder participar do programa todo hoje por causa que eu tenho que trabalhar. Mas depois do trabalho eu mostrarei como as coisas acontecerão por lá. Olha só, no atual momento as pessoas estão já se direcionando para lá, basicamente o prédio central, onde acontece a brincadeira. Só tá acontecendo alguma coisa importante ali, tem um monte de gente para aquele lado de lá, bacana. O dia 2 tá um pouco mais ativo, pelo menos nessa hora do dia, por causa que aqui tá sempre acontecendo coisa nova, bacana. Olha só, aqui também tá com... Tem uma parte aqui que tem basicamente as redes de notícias da Rússia. E pra lá tem muita coisa acontecendo, muita gente conversando. Tá interessante. Bom, comida de hoje por enquanto. Сегодня, мне кажется, особенно у молодежи, Камчатка — это край дикий, неизведанный. Я так понимаю, если есть потребность в международном аэропорту, то есть интерес. Потому что если у тебя есть установка с параметрами в мире, то все, что ты на этой установке... Из-за естественных, там, в 90-е годы более малочисленных. Se acabou o segundo dia, eu tô meio sem voz e olha que eu nem falei nada. Tem uns pontos de informação, aqui tem uns papéizinhos com mapa com um monte de informação a respeito do negócio. Eu não peguei, por causa que eu tô seguindo um programa específico. Agora eu posso ir pra casa, mas eu também posso, sei lá, olhar o que tem mais aqui pra fazer. Por exemplo, isso daqui, que é coisa de arte. Aí tem, nossa, propaganda de cartão, propaganda de arte. Muita coisa acontece no Fórum Econômico do Extremo Oriente. Bom, vamos ali tirar uma entrevistinha rapidinha com um conhecido meu. Um amigo, na verdade. Bom, esse daqui é o café, onde ficam as coisas. Bom, eu cheguei aqui e esse daqui é o meu amigo, o nome dele é Peter, e ele vai falar algumas coisas interessantes pra gente a respeito do fórum. Peter, please. Yes, my name is Peter, mainly in
I am from the Gambia. I am also a student studying here at the Far Eastern Federal University. And I'm also a participant of this forum, the Eastern Economic Forum, where I would say business deals, business negotiations are discussed, and topics, political topics are also discussed, academic topics are also discussed. For instance, yesterday we discussed colonialism, our topic yesterday in the conference that I participated in, because there are different conferences. So I was also one of the speakers. So my subject was to compare colonialism in Asia and Africa, and also talk about new colonialism. So I hope I have done a good job. I think I did, because after that everybody liked it. So basically what I did say in my speech was that colonialism, basically, I don't think it needs to be defined. We knew that it's all about getting raw materials from the colonies, like in Africa, Asia, and other parts of the world, sending them to Europe mostly, and then the Europeans will now take those raw materials and turn them into finished products and then sell them to the colonies. So that's how colonialism was working, basically. So it was kind of exploitation, And not only that, actually, because colonialism actually has some tenets, it has some features and pillars that it uses to work. For example, one of the pillars it uses is divide and rule in Africa. It was mostly a British system wherein they divide the people in a certain country, in a certain territory, and then rule them. For example, the Indians, they did that to the Indians, wherein they came and used religion to divide the Indians. In fact, that's one of the reasons why today we have India, Pakistan, and Bangladesh, because back then they used to be one country. They also use brutality. They have killed a lot of people in the colonies, and also use very brutal laws, abhorrent laws, to make sure that the peoples that they are governing in the territories that they are in listens to them and follows their orders. So it was actually very brutal. And also they destroy the cultures of the countries that they are in, the territories that they are in. For example, because colonialism is actually racist. It's racist, and it's based on the idea that the Europeans, I would say, or maybe some white people, I don't want to put it that way, but let's say the Europeans think that their civilization is higher and the others are just savages. They are just very low. So we need to teach them. We need to bring in a new culture from Europe and give it to them and destroy their culture, because their culture is, let's say, a low life or low way of living. It also brought in the English language, which it gave to a lot of people in the colonies. I'm speaking English as a result of that, because my country was colonized by the British. And English was also used as an instrument, not so that the people in these territories can be educated or can speak English, but it was used so that the British will be able to talk to these people that they are governing. But they only educated a very small number of people that they use as messengers, as interpreters between them and the people that they are governing. So in conclusion, I would say nothing, like I said in my speech, that colonialism did, or the British, the French, the Portuguese, the Spanish colonizers, nothing they did was actually meant to benefit the colonized territories. If there were any benefits, it wasn't actually intended. Those were unintended consequences or unintended benefits, I would say. It was only meant, what colonialism purported to do was just to rob, to steal, to kill, and plunder. Thank you. I also would like to thank you, Peter, for your participation, for your time, and for your speech. Appreciate it. É muito engraçado a visão desse lugar aqui na época do fórum, por causa que é muito diferente. E bom, aqui temos outro lado, o lado do começo. E é muito interessante ver que tem gente de todas as partes do mundo aqui. E essa parte aqui com certeza é que é mais diferente de todas. Na época do ano de estudos aqui não tem nada. Bandeiras, vento. E essa daqui é a entrada do fórum na parte de baixo. Muito interessante, muito bonito. Agora vamos lá para baixo. Aqui basicamente esses cubos tem informação. Quando é colocado bem aqui no meio, ele fica aparecendo ali atrás toda a informação. Caraca, em cubinhos de informação, que bagulho de basicamente de filme. Um pouquinho mais à frente, estamos aqui no estádio da Chukotka. Temos apresentação de coisas, basicamente de relíquias.
arqueológicas. Bom, talvez outros que não sejam tão arqueológicos, sejam mais culturais. Interessante. O modelo de uma velha embarcação. E aqui o mapa. Sendo bem sincero com vocês, eu não sei apontar onde é que fica Chukotka no mapa, mas muito interessante. E aqui temos uma tela interativa que muda o que apresenta no nosso divã, na nossa TV. Caramba, por que divã? Divã é aqui. Olha só, ali tem um pessoal da Chukotka fazendo uma apresentação. Apresentação cultural típica, eu diria. Aqui tem uma loja mostrando joias feitas na Yakutia. E aqui a sua continuação com não apenas joias, mas também produtos mais artesanais. Bonito! Olha só, aqui da região de Yakutia, eles também fazem seus próprios filmes. Eles têm basicamente a Hollywood deles. E aqui vão apresentar um filme. Uma pena que não vai ser hoje que eu vou poder ver ele. Oh, tem a bandeira do Brasil ali. Que beleza. Eu não sei quem precisa comprar um negócio desse para avião, mas tá aí. E entramos aqui agora no Estado Autônomo Judeu e, bom, muita coisa referente a isso. E coisas de moda. Bom, e aqui, símbolos judeus. E eu esqueci o nome desse negócio em português, mas eu espero que vocês tenham entendido pela imagem. Isso é para enviar pelo correio. E aqui nós temos o estado de Magadan com seu mamute. Aqui dentro tá bonito. Ah, ты пройди там. Еще раз. Все. Давай. Dois casais. Кринж, реально. Ноги тоже. О, господи. Sakhalin. Aqui vamos nós. Douglas Edição passando aqui para contar um pouquinho. Quando a gente entrou na Sakhalin, basicamente uma mulher falou assim: vocês não gostariam de participar de um teste? A gente ficou meio como que, um teste? Aí sim, é um teste simples, são 3 perguntas, basta apenas se registrar e começar a fazer em cada estação dessas, daqui dos estados, tem. A gente, ok. Aí foi fazendo, respondendo, a mulher deu algumas ajudas, aí no final a minha amiga falou assim, até que não foi tão mal para um brasileiro. Aí a mulher que tava lá ajudando, ela falou assim, brasileiro? Uau, precisa seguir dessa maneira. Aí eu fiquei tipo... Basicamente ela quis dizer tipo, interessante. Mas ela falou, sabe, com aquela nuance de... Sabe quando uma tia chega pra você e fala tipo, nossa, como você cresceu? Foi mais ou menos assim. Foi uma coisa interessante, digamos assim. Agora, de volta pro vídeo. Maquetezinha de aviões. Bom, a Sakhalin tem sua própria empresa aérea, a famosa Aurora. E aqui mais uma tela interativa. Olha só o que tem aqui do lado da Sakhalin. Um caranguejo gigante. Oh, beleza. E temos também a escada para o céu. Vamos ver o que tem lá em cima. Bom, temos aqui uma visão panorâmica com as cadeirinhas. Bonito. Aqui temos o estado de Zabaical e suas coisas interessantes. Bora lá. E ali tem comida. Bom, e aqui você tem um pouquinho do preço que estão cobrando por essas coisas. Não vou mentir pra vocês que tá caro. Mas fazer o quê? Um evento, né? E aqui temos alguns souvenirs. Aqui nós temos o Oblast de Amursk, onde tem lançamento de foguetes. E ali dentro tem umas paradinhas de foguete. Não sei se vai dar pra ver agora por causa que já tá tudo fechando, mas quem sabe outro dia. Olha só. Bonito, cafezinho bacana. E ali temos o estádio de Primórdio. Bom, aqui nós temos Primórdio com o show.
Olha só, aqui tem uma parada com realidade artificial. Basicamente você aponta em algum ponto daquele mapa e ele apresenta um prédio em realidade virtual bem aqui na parte da frente da mesa. Aqui dentro de Khabarovsk, muita coisa sobre desenvolvimento, e também coisas sobre avião. Olhe, esse logo ficou bonito. E aqui dentro da Buriatia temos uns desenhos antigos muito bonitos e também chá para vender. Mas pena que eu não posso gravar muito mais por causa que eu tô com a bateria em 4%. Dizem que fazer isso dá boa sorte. E aqui temos mais coisas da Buriatia. Bom, aqui ficam tortas, áreas de lazer. E ali fica uma loja imensa de temática Buriatia. Oh meu Deus, o que é isso? Alienígenas? Não, é apenas a luz daquele. Bom, e agora estou voltando para casa depois desse longuíssimo segundo dia. Tenho 2% de bateria, mas vai dar tudo certo.